Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Como de costume, trago o vídeo sobre o fechamento da performance do mês anterior, no caso o mês de março, um mês marcado por diversos acontecimentos que geraram muita ansiedade nos mercados, tanto no Brasil quanto no exterior. As tarifas do Trump, foi um mês marcado também por uma super quarta, quando tem definição de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, aconteceu ali mais ou menos na metade do mês. E eu quero começar de maneira um pouco diferente. Vou começar trazendo aqui a performance das principais classes de ativos e aí depois a gente entra nos principais acontecimentos, detalhando um pouquinho mais acontecimentos do Brasil e do exterior, como isso reflete nas nossas decisões de investimento e o que esperar também daqui para frente. Claro que os meus clientes já receberam as informações e a performance personalizada sobre a carteira deles, e se você ainda não recebeu, e você possui uma carteira de investimentos, já passou daquela primeira fase que seria formar a sua reserva de emergência, manda uma mensagem que eu ou alguém do meu time podemos também te atender e estar te enviando isso de maneira personalizada, quem sabe já no próximo mês. Não é novidade para ninguém, estamos no patamar de taxa de juros extremamente elevado no Brasil e no mês agora de março, o CDI trouxe uma rentabilidade de 0,96%, uma rentabilidade quase de 1% e uma rentabilidade de fato bem atrativa, mas nem de perto foi o ativo mais interessante no mês. Nós tivemos o ouro entregando 7,32% de alta no mês de março. Tivemos os fundos imobiliários, o índice IFIX, que mede aí o índice dos fundos imobiliários no Brasil, entregando 6,14% de rentabilidade. E até mesmo a nossa bolsa brasileira, o índice Bovespa, entregou uma rentabilidade de 6,08% no mês. Na contramão dos índices de renda variável do exterior, vou destacar aqui principalmente o índice americano, o S&P 500, que teve uma queda em torno de 8,5%, e o Bitcoin, que teve uma queda em torno de 6,5%. E o dólar, no meio disso tudo, também terminou o mês um pouco negativo, uma queda de 3,56%, e na poupança, uma rentabilidade ali de somente 0,6%. Né? Se você tem dinheiro na poupança, o que não deveria estar deixando dinheiro na mesa. Né? Geralmente eu começo os comentários aqui de cenário e acontecimentos com o Brasil, mas vou ter que inverter essa lógica, até em virtude de tudo que vem acontecendo, e o impacto muito grande a nível mundial dos acontecimentos e decisões que ocorrem lá nos Estados Unidos. Então, começando trazendo um comentário a respeito da decisão de juros. Os Estados Unidos mantiveram a taxa inalterada no patamar de 4,25% a 4,5% ao ano, mas ainda tem uma expectativa de prováveis 2 ou até mesmo 3 cortes na taxa de juros dos Estados Unidos até o final do ano. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, o Jerome Powell, comentou que eles vêm olhando com muito cuidado para a inflação e até mesmo um possível cenário de recessão. Não é um cenário que está totalmente descartado, e precisa de fato olhar com muita atenção para isso, porque isso pode ditar até mesmo as decisões das próximas reuniões. O mercado ainda está olhando com muita cautela para poder medir os reais efeitos dessa política tarifária do Trump e os impactos que isso vai ter na economia americana em termos de inflação e até mesmo de poder trazer uma recessão, seja ela em nível mais moderado ou em nível mais forte. Os índices de inflação nos Estados Unidos também seguem apresentando leves avanços. O acumulado de 12 meses está em torno de 2,25% ao ano, que é acima da meta de 2%, então ainda faz com que o mercado fique com cautela em relação a isso. Além dos dados econômicos, de inflação aumentando, o índice de confiança do consumidor caindo um pouco, as principais atenções estão voltadas de fato para a política tarifária do Trump. Qual que será a alíquota final depois de todos os acordos e negociações que vai ser implementada? Quais países serão mais afetados depois que tiver de fato o acordo dessa tarifa e começarem as cobranças, como que o mundo todo vai reagir? Então, diante de tudo isso, dessas incertezas, a Treasury de 10 anos nos Estados Unidos fechou com uma alta, em torno de 4,2%, e o S&P 500 teve uma correção, fechou ali com uma queda de quase 8%. No nosso querido Brasil, assim como já era esperado, tivemos um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros, elevando a nossa taxa Selic para um patamar de 14,25% ao ano. Basicamente foi a terceira alta de 1 ponto percentual, que já estava contratada praticamente desde a reunião de dezembro. E agora o mercado espera ainda mais algumas altas, porém no nível um pouco menor de aumento, para chegarmos aí com uma Selic terminal em torno de 15,5%.
O tom da ata pós-reunião foi ainda um tom duro, de um olhar bem forte para a inflação. Nossa inflação acumulada teve uma alta bem expressiva, de quase 1,3% em fevereiro, trazendo nosso acumulado de 12 meses para em torno de 5,1%. É um patamar bem acima da meta. E os dados de atividade econômica mostraram um resultado de PIB um pouco abaixo das expectativas, consumo das famílias também um pouco abaixo das expectativas, apesar de que os dados de mercado de trabalho, como o índice de desemprego e a criação de novas vagas de trabalho em fevereiro, ainda estão em patamares bem resilientes, mostrando uma certa resiliência da nossa economia. O presidente Lula, em março, também enviou ao Congresso um projeto de lei que aumenta a isenção do imposto de renda para contribuintes que ganham até R$5.000 por mês. Na prática, o nosso país vai passar a ter 4 grandes grupos de tributação. O primeiro, que são contribuintes com rendimentos de até R$5.000, ficam isentos. Segundo, os contribuintes com renda entre 5 a 7 mil pagarão menos imposto do que atualmente. Terceiro, os contribuintes com rendimentos acima de 7 mil permanecem com as regras atuais. E quarto, os contribuintes com rendimentos acima de R$50.000 por mês deverão pagar uma alíquota mínima de IR. A isenção de R$5.000 e os descontos para quem recebe até 7 mil terão um custo fiscal para o nosso país na faixa de quase 26 bilhões. E para compensar essa perda de receita, o governo propôs uma alíquota mínima de imposto efetivo para indivíduos que recebem mais de R$50.000 por mês, a tributação de dividendos enviados para o exterior. Essa proposta segue para discussão e pode passar ainda por alterações nos próximos meses. Mesmo nesse cenário de incertezas, de inflação desocorando, de mudanças na tributação do imposto de renda, o Ibovespa terminou com uma alta de em torno de 6%, atingindo ali cerca de 130 mil pontos, e o dólar terminou com uma queda, fechando o mês próximo de 5,70. Na Europa, o clima é de tensão. A Alemanha e outros países do bloco estão preocupados, principalmente com essa postura mais hostil do governo russo e esse afastamento do governo americano do conflito europeu. Isso fez com que a Alemanha aprovasse um pacote histórico fiscal, permitindo um aumento de gastos, além do orçamento, para investir principalmente em defesa. O clima lá é de preocupação, principalmente relacionado à segurança dos países europeus. Em termos de inflação, o bloco europeu está com uma inflação em torno de 2,1%, muito próximo da meta, mas existe uma preocupação, principalmente de uma pressão inflacionária após a implementação definitiva do pacote tarifário dos Estados Unidos. E os dados de atividade econômica, principalmente de PIB, indicam uma certa estagnação, um cenário de estagnação econômica, e isso fez com que a taxa de juros por lá tivesse uma leve queda, de 0,25 pontos percentuais, levando a taxa de juros lá para um patamar de 2,5% ao ano. E são esperados mais um corte dessa magnitude para as próximas reuniões, e depois um cenário de bastante cautela e manutenção, e observando como que isso vai impactar o mercado, principalmente diante desse novo cenário, desses novos investimentos em segurança que os países europeus estão precisando fazer. Diante de tudo isso, o Eurostoxx fechou com uma queda de 3% no mês. Na Ásia, a China estabeleceu uma meta de crescimento de 5% para esse ano e um déficit fiscal de 4%, o maior das últimas 3 décadas, medidas aí justamente para contrabalancear o peso das medidas tarifárias do governo americano. No Japão, a taxa de juros foi mantida no patamar de 0,5% ao ano, o maior patamar para padrões japoneses desde 2008, e o tom ainda é de cautela, indicando que a economia lá cresceu aquém do desejado, e a inflação também segue abaixo do esperado, de 2%. O Japão também destacou preocupação com a política comercial americana e não descartou voltar a subir juros novamente, principalmente porque entende que a economia japonesa já teve uma recuperação moderada, mas ainda enxergam fragilidades em vários setores e não descartou voltar a subir juros. Diante disso, o CSI 300, um índice asiático, fechou bem estável no mês. Em termos de carteira de investimentos, de estratégia de alocação, seguimos o nosso mantra de sempre, que não existe uma receita de bolo única, mas o ideal é criar a sua estratégia, ou pelo menos manter a sua estratégia mais parecido, aqui conforme as nossas sugestões, dentro do seu perfil de investimento. Temos aqui uma carteira modelo sugerida para um perfil mais conservador,
uma carteira mais moderada e uma mais sofisticada. E isso está relacionado justamente ao apetite e à tolerância ao risco que cada investidor tem. Mas é sempre interessante pensar de maneira própria e ir criando sua estratégia e se ajustando dentro desse nosso direcionamento. Lembrando que, dado o momento que a gente passa no Brasil, de juros extremamente elevados, incertezas fiscais, políticas, para a carteira mais conservadora, nós indicamos ali uma concentração bem grande em CDI, quase 70% da carteira. Para aquele investimento, aquele investidor que está olhando um pouco mais a longo prazo, nós indicamos olhar com muito carinho para a classe de inflação, que na nossa visão, as taxas estão muito atrativas, oportunidades de fato de capturar taxas pagando 7, 8, 9, até mesmo 10% acima da inflação, dependendo do veículo que você vai fazer essa exposição. Então, talvez o único almoço grátis do mercado financeiro e da vida seja, de fato, a diversificação. Então, vai ajustando a sua carteira para ficar dentro de um perfil de risco que você tolera, visando não somente o risco, mas até mesmo também o objetivo de retorno que você está buscando. O grande segredo é esse, definir a estratégia e ir ajustando ela, porque senão, a cada mês, a cada mudança que tem no mercado, você vai ficar tentando correr atrás daquele melhor ativo, o melhor produto, e isso não existe. Né? O que existe, de fato, é fazer uma diversificação e ir criando uma estratégia para poder ganhar dinheiro, ter uma boa performance em diferentes cenários e não ficar ali sempre tentando correr atrás do que seria o melhor ativo, a melhor performance daquele mês específico. Então é isso, investidores, mas eu não posso deixar esse vídeo sem pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida, para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas que se interessem pelo mercado financeiro, que talvez capturem algo de bom aqui da nossa conversa e consigam melhorar aí a sua estratégia de investimentos. Te vejo no próximo vídeo.